Olá, concurseiros! Bem-vindos a mais uma aula da professora Jaqueline. Eu sou formada em letras e em jornalismo, gosto muito de língua portuguesa e de produção textual. Sou concursada, sou professora da Rede Estadual de Santa Catarina e trouxe para vocês hoje o conteúdo onde não devemos usar crase. O conteúdo crase cai em quase todas as provas de concurso. É um recurso muito utilizado, essas questões envolvendo crase, porque são várias regrinhas, nós temos muitas regrinhas de crase, então eu resolvi separar elas, Hoje a gente vai falar de onde não utilizamos crase. No segundo momento, a gente vai falar de períodos, orações, nas quais elas sempre aparecem, tá? Mas vamos focar hoje no não. Olha ali, destaquei o não. Então, onde não usar crase. Antes de substantivos masculinos, essa é a principal regra do uso da crase, Como ela é a soma do artigo com a preposição e a opção é por grafar esse a com um acento agudo, para indicar que ali tem um artigo e tem a preposição, então ela tem que vir acompanhada de um substantivo feminino. Quando o substantivo é masculino, justamente ela não aparece, não se usa crase. Então, ele veio a pé. Pé, substantivo masculino. Esse a que vem antes não tem o artigo do feminino. Então, não temos a crase. Não vendemos a prazo. A palavra prazo também é masculina, Então, não tem o a, novamente, que se refere ao artigo. Como não duplicou a letra A para se poder utilizar o a craseado, Sinalizar ali o surgimento de duas vezes a vogal a, no período, então a gente não usa diante de palavra masculina. Mais um exemplo. Vamos conhecer a fazenda a cavalo. Cavalo também masculino. Esse a aqui, então, só vai ele, não vai a crase. Certo? E antes de verbo no infinitivo, também não usamos por quê? Olha aqui, começou a sorrir, verbo no infinitivo. Quando dei a notícia. Então, ele começou a sorrir. Como não vai diante de verbo no infinitivo, a gente nem pensa em colocar crase ali, E se o verbo for pensar, o verbo no infinitivo, como é que fica? Ficou o quê? Ficou a pensar nela o dia todo. O verbo no infinitivo tem um azinho antes, esse a não é craseado. Vamos lá, gente. Então, diante de nomes de cidade, essa regra é bem interessante. A regra diz não utilizar crase antes de nome de cidade. Mas então por que tem aquela brincadeirinha do vai e volta da, crase a, vai e volta de, crase pra quê? Esse vai e volta de só vai virar de, Ou melhor, só vai virar da, crase a, se a cidade estiver especificada. Por exemplo, refiro-me à Inglaterra do século XVIII. Aqui não é a Inglaterra simplesmente, é a Inglaterra do século XVIII. Como está especificada a cidade, então crase a. Agora, chegou a Belo Horizonte em segurança. Vai e volta da crase a, E vai e volta de, crase para quê? Volta de Belo Horizonte. Então, crase para quê? Não temos. Quem tem boca vai a Roma. Roma aqui não está especificado. Então, vai a Roma, volta de Roma. Crase para quê? Não temos crase também. Então, lembrem, vocês só vão prestar atenção e tá craseando esse a quando ele vier anteposto, ou seja, ele aparecer antes a uma cidade que está especificada, período histórico, alguma outra referência, a essa cidade, aí a gente vai estar usando crase. Senão, antes de cidade, não se usa crase. E substantivos que se repetem? Essa aqui, gente, cai em muito concurso. Porque todo mundo fica, e agora? Expressões que se repetem, gota a gota, cara a cara, dia a dia, frente a frente, ponta a ponta. Não. A regra é clara, não. Diante de expressões que se repetem, a gente não usa crase, tá? Bem fácil. Viu alguma coisa repetida ali? Não coloca. Se tiver craseado e perguntar qual é a alternativa errada, com certeza é essa. Mais uma regrinha, então.
E quando ocorre diante de pronomes que podem ser pessoais, demonstrativos, de tratamento indefinido e relativos, por exemplo, também não usamos crase. Solicitei a ela que tivesse calma, pois tudo daria certo. Você vai sair a esta hora? Nenhum dos dois as aqui craseado, devido ao aparecimento, então, dos pronomes, né? Diante de pronomes, então, sem crase também. E antes de artigo indefinido, uma? Também não. Ela foi a uma comunhão. Esse a aqui também não está craseado. Mais duas regrinhas onde a gente percebe que não vai crase. Onde mais a gente não vai usar crase? Diante de substantivos no plural. O prêmio foi concedido a alunos vencedores. Esse a aqui fica assim, sem crase. Não gosto de ficar próximo a pessoas que conversam demais. A mesma coisa, esse a não é craseado. E antes de nomes de mulheres consideradas célebres, aquelas famosas, conhecidas por motivo histórico, ou as famosas mesmo, né? Refiro-me a Brigitte Bardot. Este livro faz referência a Joana d'Arc. Esse a que vem antes de Joana d'Arc e que vem antes de Brigitte Bardot não é craseado também. Ó, fica assim como tá aqui. Então, gente, essa é uma compilação das regrinhas que facilitam a gente resolver aquelas questões de crase, porque em todas elas não se usa crase. Eu expliquei o porquê em cada caso, certo? Até a próxima aula e bons estudos para vocês, concurseiros!